Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa e vamos resolver essa questão de calorimetria, calor sensível e calor latente, que fala o seguinte: na natureza, a água, por meio de processos físicos, passa pelas fases líquida, gasosa e sólida, perfazendo o ciclo hidrológico. A distribuição da água na Terra é condicionada por esse ciclo, e as mudanças na temperatura do planeta poderão influenciar as proporções de água nas diferentes fases desse ciclo. O diagrama abaixo mostra as transformações de fase pelas quais a água passa, ao ser aquecida com fornecimento de energia a uma taxa constante. Considerando-se o diagrama de mudanças de fases da água e sabendo que os calores latentes de fusão e de vaporização da água valem, respectivamente, 80 calorias por grama e 540 calorias por grama, conclui-se que a temperatura da água permanece constante durante os processos de mudança de fase. Pessoal, claro, né? Vocês conseguem observar aqui que, olha, a temperatura está sendo representada por esse eixo na vertical, tá certo? Então, bem aqui nessa partezinha, ó, você tem o gelo derretendo, ou seja, aqui você tem o processo do que nós chamamos de fusão. Fusão é a passagem da água sólida para a água líquida. E aqui a gente tem a água vaporizando, ou seja, a vaporização, poxa. Então, isso aqui você também tem outro processo, ou seja, outra mudança de fase. E você consegue observar que durante toda a mudança de fase, a quantidade, ou seja, a temperatura, ela continua sendo constante, tá certo? E a quantidade de energia também é constante. Então, a letra A aqui já responde o nosso gabarito, né? A temperatura de água, ela permanece, sim, constante durante os processos de mudança de fase. A B diz: a energia necessária para fundir 10 gramas de gelo é maior que a necessária para evaporar a mesma massa de água. E não, pessoal. Quando você está quando você está fundindo a água ou qualquer outro líquido, é claro que a quantidade de energia para você fundir vai ser menor do que para você evaporar. Por quê? Porque lembra que essa questão aqui do estado físico tem a ver com o comportamento dessas moléculas. E aí do estado sólido para o estado líquido, né, você tem no estado sólido aqui, deixa eu botar, ó, no estado sólido, né, todas essas moléculas aqui, elas bem juntinhas. E aí, quando você parte para o estado líquido, acontece uma pequena separação, ou seja, é uma separação considerável, mas ela não é tão grande quanto, por exemplo, do líquido para o gasoso. Porque, cara, no gasoso você quebra quase que integralmente essas relações. Tá vendo? Então, para que você consiga fazer com que essas moléculas fiquem tão afastadas dessa forma, você precisa injetar muita energia. Então, não, tá, gente? Sempre a energia que você vai usar para a fusão vai ser sempre menor que a energia que você vai utilizar para o processo de ebulição, tá certo? No caso de vaporização, tá? Vou botar aqui, ó, de vaporização. Então, essa afirmativa aqui não pode estar correta. A C diz assim: a água, para mudar de fase, libera energia a uma taxa fixa de 500 calorias por grama quando a temperatura aumenta de 0 até 100 graus Celsius. E não, tá, gente? Não é essa daqui, porque dependendo da situação, essa quantidade de energia pode aumentar, tá certo? D, olha só, a temperatura da água, ela varia proporcionalmente à energia que ela recebe. Ou seja, 80 calorias por grama durante o processo de fusão. E não, tá, gente? Essa temperatura não vai variar proporcionalmente. Por quê? Porque no processo de fusão, a temperatura ela não muda, a temperatura é constante. Letra E, a temperatura da água varia durante o processo de vaporização, porque ela está recebendo uma quantidade de energia constante. Não, gente, essa temperatura não vai variar, não. Lembra quando a gente está falando de calor latente, mudança de estado físico, a temperatura dela é constante. Então, isso aqui não faz muito sentido, não, tá? Então, a nossa resposta vai ser letra A, de amor, tá certo? Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a entenderem essa questão. Se ficou alguma dúvida, é só você me procurar no WhatsApp ou então deixar aqui na aba de comentários. Fechou? Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e mandem para seus colegas que também estão estudando para o Enem. Valeu!